Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos, para todos meus irmãos e para todas minhas irmãs, em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus primeiramente pelos novos inscritos. Agradeço também por aqueles que ainda não se inscreveram, mas eu peço por gentileza, eu peço por favor, que se inscreva nesse canal. Canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Não se esqueçam, meus irmãos, o like é muito importante para o canal, para que o YouTube possa expandir para outras pessoas, tanto o conteúdo do canal, como também esse canal chegar até outras pessoas, levando o Evangelho da Graça, levando a escatologia consumada, a escatologia já realizada. Eu também quero pedir para aqueles ainda que não se inscreveram, que se inscrevam no canal do canal do irmão André Luiz, André Palhares, canal MDCG. Também eu peço também que se inscreva no canal do irmão Neilton Cardoso, que tem como nome do canal, o nome do canal de Neilton Cardoso é Abençoados com Todas as Bênçãos. Peço também que se inscreva no canal da irmã Arlete Oliveira. O nome do canal é Arlete Oliveira. Por que eu estou fazendo isso, meu irmão? Porque essas pessoas estão me ajudando, estão também pedindo pessoas para que se inscrevam no meu canal. Então a gente está ajudando uns aos outros, amém? Então vamos lá. Eu quero dar continuidade a um estudo que eu estou trazendo, que tem como tema o fim falado por Paulo, parte 3. Hoje eu vou trazer a parte 3, o fim falado por Paulo, parte 3. Eu já falei o fim falado por Paulo, parte 1, parte 2, hoje é a parte 3. Eu não aprendi ainda a deixar, sou sincero em dizer, sou humilde, eu não aprendi ainda a deixar os estudos passados na playlist. Eu estou tentando ver se eu consigo, com a ajuda do irmão aí. Se eu conseguir, eu vou deixar na playlist o primeiro e o segundo estudo. E esse hoje é o terceiro, entendeu? Se eu conseguir, se eu não conseguir, vá lá no canal que você vai encontrar a primeira parte e a segunda parte, amém? Hoje é a parte 3. E o texto principal, meus irmãos, se encontra aqui no capítulo de número 4, Filipenses, carta de Paulo aos irmãos de Filipos, aquela igreja de Filipos, aquela comunidade ali do século I. E o capítulo 4, versículo 5 diz assim, ó: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Veja, a todos os homens, perto está o Senhor. Vamos ler nessa outra tradução aqui. Filipenses capítulo 4, versículo de número 5, que diz assim. Filipenses capítulo 4, versículo 5 diz: sejam bondosos com todos, o Senhor virá logo. Nessa tradução diz que sejam bondosos com todos, o Senhor virá logo. Nessa outra tradução aqui que eu li, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Meus irmãos, quando Paulo escreveu essa carta aqui, ali no século I, foi há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Essa carta, ela não foi escrita para nós, a igreja do século 21. Essa carta, ela foi escrita
para um povo, para os irmãos de Filipos. Essa carta ela tinha um endereço certo, ela tinha um destinatário certo. Quem era o destinatário? Quem foi que escreveu essa carta? O apóstolo Paulo. Para quem? Quem era o destinatário dessa carta? Os irmãos de Filipos, que não estão mais aqui na terra, que já passou, que já teve a sua peregrinação aqui na terra, onde o Espírito veio e se revestiu de carne, mas retornou para o seu lugar de origem. Eu estou falando dos eleitos, dos filhos de Deus. Então, essa carta foi escrita no ano 58, direcionada para os irmãos de Filipos. Eu não posso pegar esse texto que eu li aqui e trazer para os dias de hoje, para aplicar nas nossas vidas, como fazem o sistema religioso. Ou seja, o sistema religioso, eles são especialistas em trazerem tudo para os dias de hoje. Principalmente no que tange à volta de Cristo, a segunda vinda do Filho do Homem. Eles dizem que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Não. Jesus da carne, o Cristo da carne, nunca falou isso. Ele nunca falou que viria buscar a igreja em certo momento. O que Jesus falou que viria em juízo julgar as 12 tribos de Israel. Onde também Jesus deixa muito claro isso aí, quando ele veio e no seu ministério terreno, ele falou por várias vezes que ele viria. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo também, ele em suas cartas, ele fala, entendeu? Da escatologia, da vinda de Cristo. E essas cartas que Paulo fala, entendeu? Da vinda do Senhor, entendeu? Veja que estava conectado justamente com a queda do templo. Foi o juízo de Deus que aconteceu ali no ano 70, onde aconteceu a ressurreição dos mortos num corpo transformado, onde aconteceu o estabelecimento do pacto da graça, porque a aliança que estava perto de terminar era a primeira, que caducou, entendeu? Que envelheceu, então ela estava perto de acabar. Mesmo Cristo fazendo os sacrifícios na cruz, mas os judeus, como um povo que se tornou religioso, o templo ainda estava de pé, no período dessa carta aqui, ali no primeiro século. Essa carta foi escrita no ano 58. Então, os judeus, eles continuavam as mesmas práticas religiosas do judaísmo. A apresentação de criança, o lava-pé, o batismo, que era as abluções, o cerimonialismo, os dízimos eram levados na casa do tesouro, os sacrifícios de animais, o sacerdote levítico, tudo ainda estava em vigor. A lei ainda estava em vigor. A lei espiritual para Deus na eternidade, para o Pai dos Espíritos, não valia mais nada. A lei de Moisés foi cancelada. Ela foi cumprida por Cristo na cruz. Porém, a lei física continuava. Eles continuavam as mesmas práticas do que ele fazia antes da cruz. Paulo está escrevendo aqui para os irmãos depois da cruz. Ou seja, é depois da cruz. Então Paulo diz aqui, ó, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Nessa outra tradução diz, sejam bondosos com todos, o Senhor virá logo. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer para os doutores, os anéis da teologia, os pastorzão, né? Os pregadorzão, os doutorzão, os sabem tudo, só que não, eu tenho uma pergunta para fazer. Se Jesus ainda vai voltar, cadê os irmãos de Colosso? Ou seja, perdão, cadê os irmãos
de Filipos. Cadê os filipenses? Não faz sentido, minha gente. Essa palavra perto aqui, no grego, eu não sei falar grego, eu não sei falar hebraico, mas eu vou tentar imitar essa palavra aqui perto. Essa palavra aqui perto, no grego aqui, ela é enguis, ou enguis. Eu não sei, é mais ou menos isso aí, porque eu não sei falar o grego, eu não sei falar o hebraico, e eu quero aproveitar, porque tem alguns irmãos que perguntaram por que eu não falo, porque eu falo Jerusalém, porque Jerusalém e Jesus não existe a letra J no hebraico. Eu disse, meu irmão, isso é detalhes. O importante, entendeu? É o que você pensa, o que você acredita. Entendeu? Isso são apenas detalhes. Isso não quer dizer nada. É bom para o conhecimento, mas assim nós teríamos, meu irmão, que pregar toda a palavra aqui da Bíblia, tanto no grego como no hebraico. Então, isso aí são detalhes. Quem quiser que faça. Eu vou continuar aqui no tradicional, na língua portuguesa, na língua aportuguesada. Nada contra quem faz, ou se eu não faço, ou se alguém faz, ou se alguém fala, não, tudo bem. Isso não quer dizer nada, entendeu? Então veja, a palavra perto, aqui no grego, significa enguis, ou enguis. Então, veja, Paulo está escrevendo para um povo, para os irmãos ali do primeiro século. Paulo está alertando ele, aqui está falando de exortações, Paulo está exortando aqueles irmãos, entendeu? Que o Senhor estava perto, perto está o Senhor, ou seja, ele vem sem demora. Essa palavra perto, meu irmão, não pode ser de maneira nenhuma, não pode ser colocado para 2000 anos depois, 20 séculos depois. Minha gente, até um aluno da terceira série, ele vai entender isso aqui. Até um aluno da terceira série, esse aluno, essa aluna vai entender isso aqui, que não se pode usar a palavra perto para 2000 anos depois. Perto é perto. Aí tem alguns aí, sem conhecimento, sem conhecer nada, entendeu? Querendo camuflar, é o que eles fazem, entendeu? Distorcer o evangelho e a escatologia consumada. Eles dizem, não, mas perto para o Senhor é perto, é a qualquer momento. O breve para o Senhor é breve, é a qualquer momento, porque para Deus não existe isso. Não, doutor. Perto é perto. Perto é perto. Longe é longe. Para Deus, perto é perto também e longe é longe. Então estava perto aqui. Paulo estava dizendo que estava perto. Paulo estava vendo ali os sinais, as perseguições. Entendeu? Paulo estava sabendo, ele estava ciente. Quando Paulo diz que perto está o Senhor, ele não estava se referindo para o século 21, para o século 22, século 23, não. Paulo estava se referindo ali para o tempo presente ali, ou seja, era um presente do futuro, um futuro muito perto. Perto está o Senhor. Não faz sentido, meu irmão. Não faz sentido. Agora, os incautos, que não têm conhecimento do sistema religioso, são manipulados, são enganados pelos líderes religiosos, que ainda continuam afirmando que Jesus está voltando. Jesus não volta mais. A vinda do Filho do Homem foi para uma mudança de pactos, uma mudança pactual. O fim ali falado por Jesus foi o fim de uma era. Não foi o fim do mundo, foi o fim do velho aion, da antiga dispensação, da lei de Moisés. E isso estava conectado no juízo de Deus, com a queda do templo, o juízo de Deus que veio sobre Jerusalém no ano 70.
Outra passagem aqui, que se encontra na mesma carta que Paulo escreveu aqui, no ano 58, ali no século I, para os filipenses, se encontra aqui, no capítulo de número 3. Veja, capítulo de número 3, no versículo 20, veja o que Paulo vai falar aqui. Filipenses, na mesma carta, capítulo 3, versículo 20, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Isso aconteceu na vinda do Filho do Homem. A transformação dos corpos celestes. Isso aconteceu na ressurreição dos mortos. Não foi na cruz, como alguns dizem aí. Foi no ano 70. Veja, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então veja, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam esperando a vinda do Senhor. A parousia que aconteceu no ano 70, onde os corpos foram transformados de um corpo, ou seja, o arrebatamento dos corpos foi num corpo espiritual, num corpo transformado, num corpo celeste. Isso aconteceu no ano 70. Então, era uma espera. Eram eles que estavam aguardando. Nós não estamos mais aguardando. Nós nascemos depois dos dois maiores eventos que aconteceu ali no século I. O evento da cruz, onde Cristo cancelou as 613 ordenanças da lei de Moisés, onde Cristo remiu o pecado dos judeus, que era a transgressão da lei, onde todos foram batizados, os eleitos foram batizados ali em Cristo, na cruz, onde ali teve a parede que separava gentios e judeus, entendeu? Então ali, o sangue de Cristo uniu os dois povos, se tornando um só povo. Ele é tudo em todos. A parede que separava gentios e judeus foi derrubada. Então, tudo isso aconteceu ali na cruz. O pecado dos judeus, que era a transgressão da lei, onde o sangue de Cristo, o efeito, a ação do sangue de Cristo, trouxe de longe os gentios para perto, onde os gentios foram enxertados, oh glória, na oliveira verdadeira. Hoje, ele se tornou tudo em todos. É um só corpo, um só pastor, um só espírito, uma só fé, oh glória, um só evangelho, um só Senhor, oh glória, pelos séculos dos séculos. O reino foi estabelecido justamente na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Então veja, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Outra passagem aqui se encontra em Filipenses, capítulo de número 1. Na mesma carta, no capítulo 1, versículo 6, olha o que Paulo diz. Tendo por certo isto mesmo, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós, isso ele estava falando para os irmãos de Filipos, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Que dia foi esse de Jesus Cristo? A parousia, a segunda vinda do Filho do Homem. Ou seja, se o Filho do Homem ainda vai voltar, cadê os irmãos de Filipos? Porque
Paulo está dizendo que aquele que havia começado uma boa obra naqueles irmãos, naquela igreja, ele ia aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo, o dia do Senhor, o juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor, a parousia, a segunda manifestação da vida do Filho do Homem que aconteceu no ano 70. É muito claro, meu irmão, quando nós temos os olhos iluminados, quando nós estamos avançando para frente e não voltando para trás. Tem pessoas aí que, em vez de avançar, está regredindo, voltando atrás, voltando tudo antes da cruz. São filhos de Deus vivendo como judeus. É dízimos dentro das gaiolas religiosas, é batismo, é jejum, é campanhas, é votos, é apresentação de criança. Então tudo isso era na lei. Era dentro das 613 ordenanças da lei de Moisés. E isso teve seu fim, foi cancelado na cruz. Paulo falou isso aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo 13, 14, 15 ali, você vai ver isso aí. Então veja como é claro, meu irmão. Essa carta foi escrita ali no ano, para os filipenses, no ano 58, depois do evento da cruz, e o segundo evento importante também, entendeu? Foi importante, foi horrível, sim, muitas mortes, foi o dia e terrível grande do Senhor, mas ali tinha um projeto, ali tinha como é que se diz? Foi algo da parte de Deus, porque o reino teria que ser estabelecido, a justiça de Deus teria que ser feita, o juízo de Deus contra Israel. Foi um propósito de Deus aquilo acontecer. E o próprio Jesus, antes da cruz, no Monte das Oliveiras, ele disse que aflição, tribulação igual àquela nunca mais iria acontecer. Veja o que ele falou. Mateus capítulo 24. E o povo está esperando aí, alguns esperando a grande tribulação acontecer, quando Cristo, a igreja vai subir, Cristo vem buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Meu irmão, não tem tribulação mais. E tem sim hoje na nossa vida, todo dia nós temos tribulações, aflições, seja em qualquer área da nossa vida, na saúde, nas finanças, um problema familiar, um trabalho que a gente perde, tá entendendo? Tudo isso causa tribulação, aflições. Mas aquela ali do juízo de Deus, que aconteceu contra Israel, nunca mais. Olha o que ele diz em Mateus 24. É claríssimo, meu irmão. Mateus 24, versículo 21, ele diz assim, ó. Porque haverá então grande aflição, ou seja, tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. O mundo aqui é o mundo cosmo. Esse mundo aqui, nesse versículo 21, é o mundo cosmo. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Agora lá, na hora da fala de Jesus, ali no primeiro século. Até agora, nem tampouco haverá. Como é que vai haver tribulação, meu irmão? Como é que vai ter tribulação? Se Jesus disse, nem a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda Guerra Mundial foi igual a essa tribulação que aconteceu aqui no ano 70. Não tem tribulação. E a grande tribulação, o juízo de Deus estava conectado com a queda do templo. O contexto desse texto fala aqui que Jesus disse que ali não ficaria pedra sobre pedra. É muito claro, meu irmão. É ser muito desonesto para não acreditar nessas verdades. Tem alguns aí que não sabiam, aprenderam errado, mas hoje já caíram em si. Mas não são humildes de reconhecerem que erraram por causa do poder, da fama, da glória para si, de ter ali o seu nome ser divulgado como um grande homem de Deus que tem conhecimento. Não, meu irmão. Erraram feio e continuam errando feio. Não é feio admitir que errou. Feio, entendeu? É continuar, depois que cai em si, levando mentiras, enganos, manipulando as pessoas, dizendo que Jesus vai voltar. Jesus já voltou. Então, veja, meu irmão, é muito claro. 1 Tessalonicense, no capítulo de número 4, no capítulo número 2, perdão,
1 Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo 13 diz, ó. Versículo 13 em diante diz: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que creste. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. Olha, estão em Jesus Cristo. Aí ele continua assim, aí ele continua falando: porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, ou seja, dos judeus, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles. Em todas as comunidades existiam judeus e gentios. Ali naquelas comunidades ali de Tessalônica, de Filipos, dos Colossenses, de Roma, todas, Gálatas, todas as comunidades ali, existiam ali judeus e gentios. Aí Paulo continua: os quais também mataram o Senhor. Quem matou? Os concidadãos, os judeus. Assim como estavam perseguindo eles, ali, no século I, eles também perseguiram Jesus e mataram o Senhor. Ó, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Versículo 16, olha: e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. A pergunta é: que fim é esse? Que a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Que fim é esse? O fim do velho Aion. O fim da antiga dispensação. Entendeu? O fim da velha e antiga aliança. O juízo de Deus que aconteceu ali no ano 70. A vinda do Filho do Homem não foi para buscar a igreja. A vinda do Filho do Homem foi para julgar. Ele veio em juízo. Ele veio em justiça. Então esse fim aqui estava falando do juízo que aconteceu no ano 70. E Paulo, quando escreve essa carta aos Tessalonicenses, essa carta foi escrita entre o ano 50 e o ano 51, depois da cruz, antes do ano 70, antes da parousia, antes da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Entendeu? Então, se Jesus ainda vai voltar, se o fim ainda vai acontecer, entendeu? Então, cadê esses irmãos? Cadê os irmãos de Tessalonicenses? Não faz sentido. Vamos aqui, eu quero terminar aqui em deixa eu ver. Eu quero terminar em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 6. 1 Timóteo, capítulo 6, eu quero terminar aqui, para a mensagem não ficar muito longa. 1 Timóteo, capítulo 6, diz assim, ó. Olha como é claro, meu, claríssimo, e contra fatos não há argumento. Paulo, escrevendo essa carta, escreveu ali no ano 55, depois da cruz, antes do ano 70, antes da parousia, antes da segunda vinda do Filho do Homem. Aí Paulo está alertando aqui, Timóteo, contra os falsos mestres, contra a falsa doutrina, os ensinamentos. Entendeu? Então, veja que o que Paulo, alertando aqui a Timóteo, ele vai dizer aqui, ó, não vou ler o texto todo, mas depois você lê aqui do versículo, 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 aqui, 3 em diante, você vai ler, você vai entender. Olha o que Paulo diz aqui, escrevendo para Timóteo, versículo 14, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão. Ele estava alertando Timóteo, dizendo para Timóteo, até a manifestação, em outra tradução é aparição de nosso Senhor Jesus. Veja Paulo falando da vinda do Filho do Homem que aconteceu no ano 70, que era para Timóteo guardar o mandamento, a doutrina que ele havia aprendido, entendeu? Até a aparição, a manifestação da vinda do Filho do Homem. Até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem
bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, glória, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz, inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. A qual nenhum homem viu, nem pode ver. Então, a vinda do Filho do Homem, a aparição do Senhor, entendeu? Seria num corpo glorioso. Paulo está dizendo, nunca ninguém viu ele, nem pode ver. Então, a vinda do Filho do Homem, que Paulo estava falando, sempre ali nas suas cartas, jamais foi num corpo de carne e sangue. Paulo está dizendo que ninguém jamais, homem nenhum, pode ver e nem pode ver. Olha, vamos ver, vamos ler novamente. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz, inacessível, a quem nenhum dos homens viu, o Criador, o Pai dos Espíritos. Não. Ele veio na pessoa de Jesus, onde o Espírito habitou naquela carne. Entendeu? Naquele véu. Ali era duas naturezas, mas homem nenhum viu o Espírito. Ninguém consegue ver Espírito. Então veja, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz, inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Então a espera de Cristo, a vinda do Filho do Homem, não era num corpo de carne e sangue, era num corpo glorioso. E isso aconteceu no ano 70. Então, meu irmão, é essa palavra que eu quero deixar aqui. O tema da mensagem é o fim falado por Paulo, parte 3. Eu vou tentar deixar na playlist, se eu conseguir. Se não, procure no canal que tem a primeira e a segunda parte. Essa é a terceira parte. Amém? Então, graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like. O like é muito importante. Não se esqueça do like, meus irmãos. Deixe seu like. Compartilhe essas mensagens. Deixe seus comentários. E vamos que vamos. Aqueles ainda que não se inscreveram no canal, se inscreva nesse canal, amém? Canal Democracia Espiritual. E vamos que vamos. Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.